que é um assunto, para mim, apaixonante. Aí tem que ter espaço fiscal. Estamos falando aí de pelo menos 900 bilhões em investimentos. Só espaço fiscal ou também desobediência civil de quem está no comando? Porque, vamos lá, vou dar 2 exemplos muito rápidos e são reais da realidade brasileira. Às vezes você tinha uma medida do executivo para resolver um problema de uma favela. A favela estava na beira de uma estrada, ou seja, corria-se risco, ou estava na beira de um manancial, que era problemático para quem morava lá e para quem não morava lá. Bom, vinha o Ministério Público e dizia o seguinte: não, ele não pode ser retirado aí. Ah, vou tentar levar algum serviço básico, seja algum saneamento. Ah, não pode, porque essa é uma área de manancial, não deveria ninguém estar morando aí. Não acontecia absolutamente nada. Não, acontecia assim, aumentava-se a favela. Se eu, por exemplo, pego uma pessoa que roubou hoje, que tem um problema, vai cair na tal da audiência de custódia, que esse é o entendimento do Supremo. Você acabou de dizer, poxa, se roubou, ele tem presunção de culpa, se ele está exibindo... Não, mas é crime menor, enfim, vem uma desculpa. Quem decide soltar é a justiça, mas quem tem quem tem a pessoa presa é a polícia. Se o senhor fosse o presidente do país, se tivesse, por exemplo, um preso na Polícia Federal, obviamente, não na Polícia Estadual, o senhor diria ao Supremo: não vai ficar preso porque não tem nada aqui de presunção de inocência, presunção de culpa. Aí é desobediência civil. O senhor está disposto a enfrentar o Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judicial porque vai contra um programa que, teoricamente, foi aprovado nas urnas? Sim. Sim, nós precisamos fazer isso. Essa aqui é uma resposta essencial, inclusive para um público que é muito... O público do Oeste, esse tema é muito caro para eles. Um dos meus heróis é o Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele tinha uma seguinte prática como piloto. Ele se colocava numa posição, durante uma ultrapassagem de um adversário sobre ele, em que o adversário tinha que ou recuar ou bater no carro dele. Ou seja, ele se colocava numa posição de poder. Ele não estava infringindo as regras, ele estava numa posição de poder. Ou os dois se chocam, ou ele recua. Com um Supremo hoje que está fora da caixa, a postura do presidente da República tem que ser essa. Eu vou entrar com... Vou dar um exemplo. Vou fazer o Estatuto da Desfavelização, regulamentando. Ninguém pode invadir. A pessoa participou de uma invasão de uma área pública ou privada para montar uma favela, ela tem que ser presa, na hora. Porque existem movimentos de moradia que ganham dinheiro fazendo isso. Invasão de mananciais. Eu sou de Interlagos. Aquela região foi destruída. Sim. Destruída pelo Tato, é a tal da Tatolândia. E hoje a região pertence ao PCC. A gente sabe como funciona isso. E sim, o Judiciário, o Ministério Público, ONGs, eles criaram toda uma indústria da leniência. Mas vamos chegar aqui no STF. Passa o Instituto da Desfavelização e muda as leis penais. Vou fazer uma operação. A lei a lei é enviada pelo Executivo, passa na Câmara, passa no Senado, é promulgada. Vou executá-la. Aí vem a Marina Silva com, sei lá, Rede de Sustentabilidade, entra no STF e vem um despacho. Decisão injusta e ilegal não se cumpre. Não se cumpre. E essa é a posição que eu falo inspirada no Ayrton Senna. Ele vai querer chocar, então eles que venham se chocar conosco. Eu estou no estrito cumprimento da lei, no estrito dever que um presidente da República tem de entregar lei e ordem para o povo brasileiro. Se eles quiserem se chocar, que se choquem. E aí, quem pode mais chora menos. Em bom português, Piotr. Não vou ficar fazendo provocação, não vou ficar sendo moleque institucional. Agora, o dever do presidente da República... Não está na Constituição o direito à moradia? Essa Constituição maluca que a gente tem, que tem direito a tudo? Não tem direito a nada. O Brasil se favelizou desde a Constituição de 88. Aumentou as pessoas que não têm moradia. Mas não está garantido? Estou lá tentando garantir o sagrado direito constitucional à moradia. Aí vem impedir. Aí você desculpa. Aí eles estão no descumprimento. Quando você fala do modelo do Bukele, o modelo do Bukele tem um enfrentamento institucional, aliás, uma ruptura institucional imensa. E eu nem estou dizendo que sou contrário a isso, muito pelo contrário, os resultados estão ali. Agora, fazer o que se fez lá, hoje, na realidade brasileira, parece algo extremamente distante. Mas o senhor está dizendo que o senhor vai fazer isso? Olha, vamos colocar de uma maneira muito boazinha. Eu espero muito que o STF cumpra apenas seus deveres estritos e constitucionais. Se ele não cumprir, eu também vou cumprir o meu. Eu vou estar no meu, que é... Não, sou o presidente da República, essa decisão sua é ilegal e eu vou continuar com a minha política pública. Ou seja, vou dar um exemplo mais claro. Vamos ser vamos dar um... Eu não vou precisar, isso não é não é a opinião do Renan, é a opinião do BOP. Eu tenho figuras do BOP que eu converso. O Busnello, o maior sniper do BOP, talvez, falou: Renan, todas as operações, que mesmo com o GLO, não funcionarão se você não tiver um estado de defesa específico naquela área, porque o traficante se esconde na casa da pessoa e você não tem um mandato. Como é que você vai pegar o traficante? Você vai precisar de um estado de defesa em que aí sim é permitido. Pois bem, passa o estado de defesa circunscrito a determinadas regiões. Santa Quitéria, no Ceará,
favela da Rocinha, todos exemplos anedóticos, mas tá aqui. Passo, mando pro Congresso, o Congresso autoriza, começo do nosso mandato. Vem a ONG com a Marina Silva, meu Deus, acabou a democracia. Entra no STF, STF não vai fazer. Eu vou fazer. Eu preciso fazer. Porque é minha função como presidente da República garantir a integridade do território brasileiro. Eu vou estar em descumprimento da Constituição se eu não fizer isso. Ô, Renan, deixa eu agregar um ponto que eu acho que para você desenvolver isso que você está começando a dizer. Quando você fala em direito penal do inimigo, ao que eu entendo, o seu projeto é o direito penal do inimigo, ou seja, tratar certas pessoas como inimigos do Estado é uma forma de agilizar o combate, vamos dizer assim, à criminalidade e, com isso, recuperar cidades, enfim, aí outros planos viriam a reboque. Agora, nós estamos num estado em que o STF trata a todo mundo como inimigo. Né? Todos nós, eles exercem o direito penal do inimigo. O problema é que só eles não são inimigos do Estado, todos os demais são. Eles definem. Eles definem, é subjetivo. Por ofício. Pois é, e aí que o ponto, para que exista um riscar de chão e falar assim, esses são os inimigos do Estado, que a gente não caia nessa subjetividade que o STF criou, não seria necessário resolver antes o problema do Judiciário e do STF, para depois, no Estado constitucional legítimo, nós conseguimos olhar para quem é ou não inimigo, porque hoje tratar a qualquer pessoa como inimigo vai entrar num balaio de confusão que o STF criou a respeito de inimigos são todos aqueles que vão contra mim. Você vai criar mais inimigos do Estado para além dos que o STF já criou, se essa proposta for colocada em vigor, sem resolver o STF, você não acha? Marcília, a minha questão é, o Brasil precisa se resolver, e se eu vencer a eleição tratando dos temas como eu estou tratando, especialmente na área de segurança, isso é prioridade zero. Então existe aquele famoso lema, vou ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. Nós vamos precisar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso iniciar um mandato, vou começar agora a colocar o STF na caixinha, enquanto isso não resolver o tema que me elegeu. E, inclusive, resolver o tema que me elegeu ajuda a colocar o STF na caixinha. Porque, como eu disse no exemplo anterior que eu dei, o exemplo da Ayrton Senna, STF, é isso? Vocês estão fazendo isso aqui? Eu comecei um governo novo que foi eleito, eu não tenho rabo preso com ninguém. O tema que me elegeu foi esse. Este tema, ele é um tema absolutamente banal do ponto de vista constitucional, defesa de lei e ordem, pressuposto do Poder Executivo. Vão cumprir. Aí eles vão querer criar os problemas. Se criarem os problemas dele, nós vamos olhar para eles enquanto estamos resolvendo os outros temas. Porque participar da resolução dos outros temas vai tirar o brasileiro de uma sensação que é muito presente na minha geração, que é a sensação do nada acontece. Nada acontece. Se eu entrar e ficar apenas na briga institucional sem ir para a resolução material do problema, eu perco moral para participar da briga institucional. Então eu tenho que participar da resolução material. As pessoas, elas não vão conseguir enxergar, porque mais um governo em que está tendo uma briga entre os poderosos. Eles estão brigando, aquele noticiário, liga lá na Globo News. O presidente do STF afirmou nesta manhã. A pessoa está vendo, tudo bem, o traficante ainda está na porta da minha casa. Eu ainda tenho medo de ser assaltado. Então, eu preciso fazer as duas coisas. E, infelizmente, eu não vou poder fazer como o Bukele, como exemplo que o Piotr deu. Porque o Bukele teve a oportunidade de olhar, entender que ele tinha uma força, ele acumulou o poder de tal modo que ele pôde ir para cima de uma Suprema Corte corrupta, e aí depois ele fez as grandes operações dele. O caso brasileiro é diferente. Como todo país, as circunstâncias são diferentes, as correlações de poder são diferentes, e nós temos agora uma eleição em que as pessoas estão olhando para essas propostas e estão falando, a viabilidade. Então vamos levar à frente. Vamos deixar eles errarem. Vamos dar a oportunidade do STF errar. Porque aí a pessoa não está vendo uma briga institucional quase bizantina nos termos. Não, porque a DPF do não sei o que. Não, não, não. O presidente quer matar o traficante e o ministro do Supremo não deixou, aí muda de figura. Aí a gente vai trazer para essa discussão que envolve instituições, povo. E eu vou falar pelas minhas andanças pelo Brasil. As pessoas estão falando de outros problemas. O STF é um tema muito comentado em centros urbanos. Ao redor do Brasil, as pessoas estão falando de outros assuntos. E vamos lembrar, o Lula ganhou a eleição em 2022 falando de outros assuntos para boa parte da população brasileira. Então, a população brasileira estava alheia a isso. Eu trago a população brasileira para esse tema se eu envolver os dois assuntos. A partir do momento que o STF se tornar um aliado direto ou indireto do cometimento de crime por parte desses caras. Então eu acho que a melhor estratégia possível é essa. E é verdadeiro, tanto que eu estou falando ao vivo para vocês. Porque eu acho que quando você é absolutamente e brutalmente honesto sobre o que você vai fazer, você já estabelece os parâmetros.
Eu tô igual o Ayrton Senna na pista. Vai querer recuar? Recua. Vai querer bater? A gente vai pra colisão. Estou apenas sendo um democrata. Essa postura me lembra a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente no início, mais combativa. E hoje ele está preso. E eu falo isso até porque se citou, né? Talvez se o STF for visto como conivente ao crime, né? Acho que não foi a exata palavra. Já não foi? Já não demonstrou o suficiente? As pessoas não entendem dessa maneira. Quando a gente fala as pessoas, eu vou pegar os eleitores do Bolsonaro, podem entender. Mas o resto do Brasil está preocupado com outras coisas. E quanto mais eu rodo, eu vejo isso. Existe um Brasil, gente, que vota no Lula. Existe um Brasil que vende o voto. Existe um Brasil que vota no Centrão. Essas pessoas falam de outros assuntos. As pessoas estão falando de outros temas. E esse tema não é central para elas. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Se a gente quer colocar as pessoas nessas discussões institucionais, esse problema tem que ser posto na mesa delas. Esta discussão sobre a briga do Bolsonaro, liberdade de expressão, ela é importante para um Brasil que é moderno. Lembra que eu comecei aqui falando do Brasil é dividido entre um Brasil moderno e um Brasil arcaico, que tem compra de voto, um Brasil que o Alcolumbre manda lá no Amapá. Esse Brasil que o Alcolumbre manda, ninguém tá ligando. As pessoas querem saber se vai ter show do Wesley Safadão no ano. É isso, e a gente tem que ser bem sincero, as pessoas vendem o voto. As pessoas mais humildes não entendem esse negócio de democracia, porque elas são enganadas, elas estão na mão de uma classe política muito parasitária. Então, para elas, o Alexandre de Moraes está acusando... Quê? Quem é Alexandre de Moraes? As pessoas não existe essa discussão. Eu acho que trazer os temas concretos delas e aí o STF se opor é a melhor maneira de colocar elas no jogo. Sobre o discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele vinha na esteira de um movimento. Foi o impeachment da Dilma Rousseff, foi a Operação Lava Jato. Só que o Bolsonaro nunca tornou tangível para as pessoas o que ele ia fazer. Ele falava muito em termos abstratos. Eu vou acabar com isso aí. Tá bom, o que significa eu vou acabar com isso aí? Quais eram as políticas para ele andar com ou acabar com isso aí? Acho que a gente tem que ser mais tangível, a gente tem que botar na mesa o que a gente pretende Mas fazer. o que é acabar com isso aí? O STF foi lá, enfrentou o senhor e vai torná-lo inelegível, cassou o seu mandato, e aí? O senhor vai fechar o STF? O que é concreto? Eu quero ver da parte do STF, então... Prender ministros? O que é? Eu quero ver da parte do STF que eles descumpram a lei, então, e que venham tentar prender o presidente da República, porque eu não vou aceitar isso. E o que o senhor faria, então? Eu vou resistir, como presidente da República, você tem que resistir. E vou usar todos os meios institucionais que o presidente da República dispõe para impedir que um golpe seja aplicado. Porque eu estarei no estrito cumprimento do meu dever de presidente. Veja, é um presidente recém-constituído. Eu não vou aceitar isso. Eu vou até o fim institucionalmente, usando todas as armas que um presidente institucionalmente dispõe, para impedir que seja aplicado um golpe contra ele. Porque aí estamos falando de um golpe puro e simples. Se eu fosse falar em termos estratégicos sobre o Bolsonaro errou muito no enfrentamento com o STF. Ele convocava manifestações com o tema eu autorizo. Autorizo o quê? Ou seja, ele ia... O Alexandre de Moraes era o Ayrton Senna no jogo. Ele se colocava numa posição, provocava o Bolsonaro ia pro choque. Só que o Bolsonaro recuava. Ao ficar nesse jogo de vai e recua, ele ficou na posição dele ter que atacar o STF. O tempo todo. E aí ele ia pros ataques. Eu não quero fazer o ataque institucional, original. Eu quero fazer meu cumprimento do dever de presidente da República. Ele também falava que jogava nas 4 linhas. Mas ele o senhor ultrapassaria as 4 linhas? Quem vai ultrapassar? Eu vou deixar eles ultrapassarem. Se eles ultrapassarem. Se eles ultrapassarem, eu vou cumprir as 4 linhas, que é impedir um golpe. Isso é cumprir as 4 linhas. Aí eles que vão... O que eu tô falando eu estou no estrito cumprimento. Eu não vou chegar lá em Brasília, eu vou botar agora as Forças Armadas para derrubar o STF. Não vou fazer isso, muito pelo contrário. Eu preciso institucionalmente resolver o Brasil. O que eu tô falando se quem tentarem descumprir a lei brasileira, o presidente não pode aceitar. Quer dizer, o presidente existe na Constituição o Estado de Defesa, é o exemplo que eu dei aqui. Aí o presidente tenta colocar em funcionamento para cumprir um dever obrigatório do poder executivo do Estado brasileiro, que é defender seu próprio território. Aí não vão deixar? Lembra da DPF das favelas? A polícia não podia subir. Monocrática. Decisão monocrática. Isso é bizarro. Isso atinge a população. Lógico. Que é a segurança. Exato. E isso é bizarro. Só que a gente começa a internalizar a bizarrice. É aquele problema que a gente falou. Eu quero ter a minha relação institucional com os poderes mais tranquila possível. E por isso que eu venho aqui na maior tranquilidade com vocês e falo, vou administrar o Brasil com um plano que eu estou expondo para todo mundo, em detalhes. E espero contar com a colaboração de todo mundo. Não acho que o STF vai fazer nada disso. Um presidente novo eleito com o STF todo quebrado em crise, a última coisa que ele vai querer é arrumar uma briga dessas com o presidente. Agora, se arrumar, eu não posso ceder. Senão eu vou meter um estelionato no eleitor. Eu vou chegar pro eleitor, falei o negócio, cheguei lá, não vou fazer. Eu não tô aqui a fim de fazer isso. Eu tô a fim de apenas cumprir o dever de um presidente da República de impor lei e ordem no seu país. Senão você não tem democracia. Não existe... Porque democracia... A gente é uma república
antes de ser uma democracia. E república é res público, é a coisa pública, é o interesse público. República pressupõe a força da lei e o estabelecimento de um pacto. A gente não tem pacto, a lei não é respeitada aqui. E as pessoas que deveriam guardar a lei, que são os membros da Suprema Corte, ficam criando interpretações do que é coisa e do que é pública. Não vamos aceitar. Não vamos ser histriônico, não vamos ser bobalhão, não vamos pedir golpe, não vamos fazer nada, eu só quero cumprir a lei. Agora, se vier me atrapalhar, eu vou democraticamente resistir. Que é o que se faz, ué. Nós não, volto a colocar, nós não podemos aceitar essa esculhambação. E espero que tanto o Congresso quanto o STF se comportem de maneira republicana. Mais do que democrática, é republicana. Até porque a crise que o Brasil passa é uma crise de republicanismo. De compromisso em fazer a coisa pública pelo bem público, pela nação brasileira. Fica todo mundo jurando a bandeira, mas ninguém sabe o que é o papel que o Estado tem que ter. O papel básico que o Estado tem que ter é garantir a integridade física dos seus cidadãos. O Estado brasileiro não entrega. O Estado brasileiro é falho, o Estado brasileiro é um Estado canalha. As pessoas pegam raiva do Brasil e querem se mudar do Brasil, porque o Estado aqui, ele te cobra o imposto, o bandido te assalta e ele vai lá e cuida do bandido, que o papel da justiça é ressocializar. Isso tá tudo maluco. Eu começo a falar aqui, desculpa, começo a me passar, porque começo a ficar vermelho. Dá ódio, é ódio puro que vem. Então, assim, veja, eu fiz faculdade de Direito na USP, eu tive aula com boa parte dos ministros e ex-ministros. Teve aula com o Xandão? Xandão, professor, Lewandowski. Bom professor? Lewandowski, professor carismático, bom professor de teoria geral do Estado. Tive aula com, não foi para o STF, mas com a Janaína Pascoal, trabalhava na parte de penal. Todas essas pessoas ficam falando da beleza do Estado Democrático de Direito, só que ele virou, cada um tem o seu Estado Democrático de Direito, cada um com a sua cor. E a gente não tem algo que nos une e fale, ok, esse Estado Democrático de Direito é o meu Estado Democrático, é o Estado dos brasileiros. Pois bem, destruir o crime organizado é algo que pode repactuar o país, de norte a sul. Hoje, um menino no Nordeste e um menino em Santa Catarina não querem ver seu celular ser roubado. Isso aqui é um tema que a gente unifica um país que está rachado. As pessoas estão se odiando. E aí fica o STF só nessa loucura. Não aguento mais essa loucura. Quem fez o nós contra eles? É do PT. Lula, gestão do João Santana, gestão de marketing. Porque, veja, o PT ganha as eleições de 2020. Esse ódio brasileiro não existia. Eu estou há 53 anos nesse país, desde quando eu nasci, 54 para ser preciso. Não me lembro desse ódio. Você tinha, sim, divisões, questões socioeconômicas, mas... Piadas interregionais. Não seria anterior? Desculpa, só entrar nesse mérito, porque você falou, e eu lembrei imediatamente de uma retórica que a esquerda sempre usa, de que foi a Regina Duarte que começou o nós contra eles lá atrás, na disputa entre o presidente Lula, eleito, né, e era José Serra. O primeiro candidato foi José 2002. Serra. Eu tenho medo. 2002, na primeira eleição. Mas ela falou que tinha medo, né? Eu tenho medo. A divisão traçada como uma divisão de dois países, a meu ver, começa quando o Lula contrata o João Santana. Porque o Lula vence a eleição em 2002 ele ganhou em São Paulo, acho que ele ganhou uma parte dos estados do Sul também. Sim, ele ganhou meio que tudo, acho que ele perdeu, não sei se foi em Alagoas, ele perdeu, foi um pouquinho. Então o Lula ganhou ali no Brasil todo, ele deu uma lavada, inclusive, no segundo turno no Serra. Vem um mensalão e vem o Bolsa Família, são dois fatos que separam o Brasil. Porque o Brasil antipetista fala, pô, isso aqui tá errado, o cara tá comprando o Congresso. E, ao mesmo tempo, eles estavam comprando o Congresso e parte da população. Com a política Bolsa Família, que, querendo ou não, teve impactos que melhoraram a vida das pessoas. Tinha pessoas que passavam fome ou tinham, vamos dizer, do ponto de vista alimentar, uma insegurança gigantesca. Então, eles fizeram aquilo, houve uma bancarização, houve consequências de reformas que foram feitas no governo anterior e as pessoas sentiram que materialmente a vida delas melhorou. Mas quem sentiu mais? Mas acabou com a porta de saída. Óbvio, pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo defesa do modelo deles. Estou falando que foi uma política pública, querendo ou não, reduzir o processo de favelização. Porque as pessoas passaram a não precisar migrar tanto para a cidade para poder sobreviver. As pessoas podiam ficar na sua cidade, recebiam o cartãozinho Bolsa Família e se mantiveram ali. O problema é que as cidades não se desenvolveram e agora a gente está com uma outra bomba, que são cidades hoje, cidades do ponto de vista da arrecadação fantasma. Cidades paupérrimas e sem atividade econômica. Mas voltando para a divisão. Quando eu começo a perceber que certas pessoas começaram a gostar mais do Lula do que outras, que foi um eleitor mais humilde, o eleitor do Nordeste, aí vem o Lula, vem aquele período do João Santana, já focando na eleição de 2006 e fala, racha o Brasil. E aí o Lula começa, você lembra a briga dele com o então PFL, depois vira DEM, do Brasil do loiro de olhos azuis, o brasileiro de olho azul lá, que as elites que não gostam de mim, ele começa a fazer este corte. E ele começa a defender um tipo de Brasil contra outro tipo de Brasil. Ali começa essa divisão, que não está curada até agora. E para mim está se agravando. Para mim, cada vez mais está se agravando. Esse não seria pré-candidato
um problema, uma questão global, essa polarização? Ela tem acontecido em vários países do mundo, cada um com a sua característica. O povo brasileiro ele é efusivo e na hora de ir para a rede social, todo mundo perde o filtro, né? Mas isso não estaria acontecendo no mundo inteiro, na escala, ali naquela rodinha de evolução da civilização? Será que não seria a hora de polarização? A polarização ideológica é uma coisa. A gente está tendo uma polarização que ganha contornos quase étnicos. Eles estão criando a etnia do norte do Brasil versus a etnia do sul do Brasil, com um tipo de ódio que é muito perigoso, que começou a ser construído via ódio ali na década dos anos 2000, vamos colocar ali. Ali começa o ovo da serpente, que interessava a eles esse tipo de divisão. Depois a coisa vai ganhando outros contornos e a gente fala muito da polarização ideológica. Mas veja, o eleitor do Lula no Nordeste clássico não é um extremista de esquerda. Em geral, uma mulher católica, as pesquisas captam isso, mulher católica é relativamente conservadora, que gosta das políticas assistenciais e se sente grata ao Lula. Esse é o eleitor típico dela. O filho dela já não tá muito assim. Ele tá assim, vão roubar meu celular e eu queria ganhar mais uma graninha. Então, há essa mudança. O projeto do Lula no Nordeste desgastou. Mas não é um corte ideológico. A eleitora do Lula no Nordeste, mas ela fala, eu gosto do Lula. Você não gosta do Lula, você é mau. Eu não gosto. Já aqui no Sul-Sudeste, aí sim, a gente tem em São Paulo uma discussão ideológica. Um esquerdista que faz uma faculdade pública, que vai para um veículo de imprensa, a Oeste está aqui numa linha mais à direita, e as pessoas vão se confrontar. Então, a gente tem, vamos dizer, um modelo moderno, a gente pode colocar o contemporâneo de polarização, e um modelo arcaico, em que aquelas pessoas dependem do Estado. Tanto que o eleitor do Lula no Nordeste, para prefeito, ele não vota no PT. Polarização se confunde com a luta de classes aqui no Brasil, é por aí. Eu nem diria isso, porque esse eleitor muito humilde que o Lula pega, ele nem está dentro de uma lógica de luta de classes. Ele está numa lógica de assistencialismo e de manutenção da sua própria vida via agentes do Estado. Por isso que ele vota no Centrão. Veja, esse eleitor do Lula no Nordeste, ele vota para prefeito no cara do Centrão, para governador no cara do Centrão.